Fala galera, beleza? Guilherme aqui para mais um vídeo do canal 1% Mais Rico com Fundos Imobiliários e hoje vamos ver quais foram os fundos mais recomendados pelas principais gestoras e casas de análise para o mês de junho. Além disso, faremos uma análise detalhada dos indicadores desses fundos para avaliar se realmente são bons ativos. Essa lista é de uma matéria da CNN, então antes de começarmos, se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para apoiar o nosso conteúdo. Bom, pessoal, então sem enrolação, vamos direto aqui para o primeiro fundo imobiliário mais recomendado da nossa lista, e é o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11. Ele é um fundo de logística gerido pelo BTG e recebeu 3 recomendações, do Santander, da Empíricos e da XP Investimentos. Atualmente, uma cota desse fundo imobiliário está sendo negociada por R$ 95,97, sendo que o seu valor patrimonial por cota é de R$ 100,05. Então, o seu P sobre VP está de 0,96, o que significa que ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo, ou seja, ele está com 4% de desconto. Lembrando que o P sobre VP, quando ele está igual a 1, quer dizer que o fundo está no seu preço justo, quando está acima de 1, quer dizer que ele está caro, e quando está abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto, que é o caso do BTLG atualmente. Esse fundo conta com 328 mil cotistas e nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 9,58%. No último mês, pessoal, ele distribuiu um rendimento de 0,76 centavos, o que significou um rendimento de 0,74% no mês. Como podemos ver aqui nos últimos 5 anos, esse fundo vem entregando rendimentos recorrentes. Somente lá em 2020, no período da pandemia, que ele teve alguma oscilação, acabou pagando um pouquinho menos, mas desde então é um fundo que vem entregando resultados de forma recorrente e bem constante. Então, como podemos ver aqui, esse é um fundo que está bem descontado, com uma ótima oportunidade de investimento. Agora vamos analisar o seu relatório gerencial para conhecer os seus imóveis e ver aonde que eles estão. Bom, então aqui o relatório nos traz o objetivo do fundo, que é exatamente a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de empreendimentos imobiliários no segmento de logística. Então, esse fundo aqui adquire galpões logísticos e aluga para empresas, assim obtendo lucro. Ele tem uma taxa de administração de 0,90% e é gerido pelo BTG Pactual. Bom, alguns indicadores interessantes aqui do BTLG. Ele possui 22 imóveis dentro do seu portfólio, então é um fundo bastante grande. Apesar da grande quantidade de imóveis, uma vacância de apenas 2%. E a duração média dos seus contratos de aluguel é de aproximadamente 4 anos. Bom, como podemos ver aqui, a projeção do BTLG para o primeiro semestre de 2024 era distribuir algo em torno entre 74 centavos a 78 centavos por mês, e ele vem distribuindo aí em média 76 centavos, então está dentro desse patamar que foi estipulado no início do ano. O BTLG ele possui grandes locatários, ao total são 63, e os locatários com maior participação na receita do fundo são as lojas Assaí, com 10%, depois a Amazon, com 7%, Ambev, com 7% também, depois Braskem, 6%, BRF, 5%, e depois outras menores como Seva, West Rock, Mercado Livre, Simrise, a Claro, Alpargatas, Natura, entre outras. Uma informação interessante aqui que o fundo nos traz é que 85% da área bruta locável está em São Paulo, então, ao meu ver, é um indicador positivo aí para o BTLG. E esses aqui são os imóveis, vocês podem ver que são imóveis de qualidade, são galpões logísticos bem grandes, então você pode acompanhar aqui no relatório gerencial cada um desses imóveis e ver aonde que eles estão localizados. A maioria deles está localizada em São Paulo. Bom, pessoal, vamos agora para o segundo fundo imobiliário mais recomendado da nossa lista, que é o KNCR11. Ele foi recomendado pelo Santander, pela XP Investimentos e pela Genial Investimentos, somando 3 recomendações ao total. O KNCR11 está custando atualmente R$ 104,30 cada cota, sendo que o valor patrimonial por cota é de R$ 101,22, o que significa que o seu P sobre VP está de 1,03, então ele está sendo negociado a um valor acima do que ele realmente vale, acima do seu preço justo. Ele possui 341 mil cotistas e nos últimos 12 meses distribuiu um dividend yield de 12,18%, um rendimento aí maior se comparado ao outro fundo que nós já analisamos, porque esse aqui é um fundo imobiliário de papel. Fundos de papel tendem a pagar mais, são fundos de dívida. Ele lucra emprestando dinheiro e recebendo os juros da operação. Então, normalmente, eles tendem a pagar um pouco a mais. Bom, no último mês ele distribuiu R$ 1 por cada cota,
o que significou um rendimento de 0,96%, né, arredondando. E nos últimos 5 anos, pessoal, a gente percebe também que ele vem entregando rendimentos de forma constante em todos os meses. Também passou aqui por um período de maior instabilidade lá em 2020 e 2021, quando a Selic estava mais baixa, em torno de 2%, porque esse fundo aqui, ele é um fundo high grade, ele é considerado mais seguro, com todas as taxas dos seus certificados de recebíveis imobiliários indexados ao CDI. Ou seja, quando a taxa Selic está menor, esse fundo vai entregar menos rendimentos, rendimentos menores, e quando a taxa Selic estiver mais alta, esse fundo vai entregar rendimentos mais altos. Bom, então agora vamos lá para o seu relatório gerencial para ver algumas outras características aqui do fundo e para ver a sua carteira de investimento. Então esse é um fundo aqui bem grande, é um dos maiores da Bolsa, com 5,78 bilhões de patrimônio líquido, e a taxa média da sua carteira é CDI mais 2,50. CDI mais 2,50 é considerado uma taxa baixa. Quanto menor essa taxa aqui, normalmente o fundo tem operações mais seguras. Bom, então a composição da sua carteira aqui dos seus certificados de recebíveis imobiliários é 98,6% CDI, 0,9% taxa Selic e 0,5% apenas de IPCA. Como eu já falei, quando o CDI estiver em patamares mais elevados, esse fundo aqui vai continuar pagando rendimentos maiores. Esse aqui é um quadrinho bem interessante da gente analisar, porque quanto menos a gente paga nesse fundo, né, quanto mais barato a gente consegue pagar nele, maior vai ser a nossa taxa de retorno. Então, se eu pagar R$ 102 nesse fundo, eu vou estar comprando um retorno de CDI mais 2,26. Já se eu pagar, por exemplo, R$ 105, eu vou estar comprando uma taxa de CDI mais 1,35. Então é interessante a gente pagar valores mais baixos para conseguir uma taxa de retorno maior. E essa aqui é a lista com todos os certificados de recebíveis imobiliários desse fundo. Ele é bem diversificado, então a maior exposição é nesse CRI aqui da JHSF Malls, que ocupa uma porcentagem de 5,9% da carteira. Então essa é a maior exposição que ele tem em um único ativo. Isso é muito bom, né? Porque quanto maior a diversificação, melhor. É menor a chance de dar algum problema, né? Do fundo deixar de pagar rendimentos mensais, por exemplo, porque ele é bem diversificado, né? Digamos que esse CRI aqui dê algum problema, é apenas 5,9% da carteira que estará prejudicada, beleza? Bom, pessoal, o terceiro fundo imobiliário da nossa lista é o LVBI 11, é o fundo de logística da VBI. Ele também recebeu 3 recomendações. Foram elas da XP Investimentos, da Genial Investimentos e da EQI Research. Uma cota desse fundo imobiliário está sendo negociada hoje por R$ 110,81, sendo que o seu valor patrimonial por cota é de R$ 116,42. Então ele está com 5% de desconto. O seu P sobre VP está de 0,95. Ele possui 124 mil cotistas, também um bom número de cotistas, e nos últimos 12 meses entregou 9,45% de dividend yield, o que está em linha aí com os demais fundos de logística do mercado. O seu último rendimento pago foi de 90 centavos, o que significou um rendimento de 0,77% no mês. E nos últimos 5 anos, a gente também percebe que ele vem pagando de forma recorrente, como já é comum, né, a gente notar que em 2020 teve aqui uma oscilação, mas desde então ele vem entregando dividendos constantes, inclusive aumentando esse patamar de distribuição. Bom, agora vamos analisar aqui o relatório gerencial para ver algumas outras informações relevantes do LVBI e também ver onde que estão localizados os seus imóveis. Bom, pessoal, ele é gerido pela VBI, iniciou as suas atividades em novembro de 2018 e tem uma taxa de administração de 1,05% ao mês. O seu patrimônio líquido é de 1 bilhão e 800 e ele possui aproximadamente 122 mil cotistas e vem entregando aí rendimentos constantes desde maio de 2023, inclusive aumentando esse valor da distribuição, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. E desde maio de 2023 até abril de 2024, ele praticamente dobrou o seu número de cotistas, então é um fundo que vem crescendo bastante também. Esses aqui são os ativos, os imóveis que estão dentro do portfólio do LVBI. Ele possui 10 imóveis e 36 locatários. Possui uma vacância física de apenas 0,8%. Então, isso significa que praticamente todos os imóveis, né, a totalidade desses imóveis estão locados, alugados para os inquilinos e gerando receita para dentro do fundo. Sobre a localização desses ativos, a maioria está em um raio de 30 de São Paulo, o que é extremamente importante para um fundo de logística, está perto das grandes cidades, das grandes metrópoles. E também tem os imóveis espalhados aqui na região metropolitana de Curitiba, de Extrema, região metropolitana de Belo Horizonte e na região metropolitana de Salvador. Em comparação ao BTLG,
é um fundo que tem uma diversificação maior por região. E o fundo destaca aqui que seus imóveis são 95% classificados como classe A e apenas 5% como classe B. E ele também é bem diversificado, 24% da sua receita vem desse imóvel aqui de Extrema, 14% da SBC, depois 11% desse de Aratu e assim consecutivamente, tá? É um fundo bem diversificado, tanto por alocação por ativo, tanto por inquilino. Ele não tem uma concentração tão grande em apenas um. A gente pode ver que ele tem inquilinos como Scania, Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, Dia, Americanas. Enfim, são inquilinos aí bem conhecidos por todos. Bom, o quarto fundo imobiliário da lista é o RBRF11. Ele recebeu 3 recomendações do Santander, da XP Investimentos e da Genial Investimentos. Esse é o primeiro fundo base 10 da nossa lista. Atualmente uma cota está sendo negociada por R$ 7,30, sendo que seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,90. Então seu P sobre VP está de 0,82%, o que significa que ele está com desconto de aproximadamente 18%, né? É um fundo que está bem descontado no momento. Ele possui 129 mil cotistas e nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 9,26%. Ele é considerado um fundo de papel multi-estratégia, porque ele pode investir tanto em fundos imobiliários quanto certificados de recebíveis imobiliários, beleza? No último mês, o seu rendimento foi de 0,05 centavos, o que significou um rendimento de 0,72%. Nos últimos 5 anos, ele também vem pagando rendimentos constantes, desde 2020, não deixou nenhum mês de pagar dividendos, beleza? Agora vamos ver aqui no seu relatório gerencial algumas informações relevantes. Esse é um fundo bem antigo, iniciou lá em setembro de 2017, a sua gestora é a RBR. Esse fundo tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 216 milhões e atualmente eles estão visando alocar 73,2% em tijolo e 26,8% em papel. Esse fundo possui 17 fundos imobiliários no portfólio e 3 certificados de recebíveis imobiliários. A liquidez média diária é de 3,3 milhões. Então significa também que você não teria grandes problemas para comprar ou vender cotas desse fundo até esse valor. A composição da carteira atualmente está da seguinte maneira: 70% em fundos imobiliários de tijolo, 7% em fundos imobiliários com dividendos estabilizados, 14% em certificados de recebíveis imobiliários, e 9% está alocado em caixa, com liquidez imediata, que é o fundo está deixando esse dinheiro reservado para caso apareça alguma oportunidade em um fundo imobiliário, por exemplo, ele vai lá e vai fazer a alocação. E esses aqui são os fundos que compõem a carteira do RBRF11, como por exemplo HGPO, o TEP, o RBRL, o RBR Malls, XPML, BRCR, né, são fundos mais conhecidos. O JSRE também, HGRE11. Então são fundos bem conhecidos que estão aqui dentro do portfólio. Na categoria papel temos o RBRR e o RBRX. O restante são certificados de recebíveis imobiliários. A gente percebe também que tem bastante fundos aqui da própria gestora, né, dentro do RBRF. Então eles confiam bastante aqui nos produtos da casa. Tem gente que não gosta, né? Eu não vejo problema se o fundo continuar entregando bons dividendos. Bom, pessoal, o quinto e último fundo também é um fundo da RBR, é o RBR High Grade, recebeu 3 recomendações da Empíricos, da XP e da Genial Investimentos. O ticker desse fundo é o RBRR11, atualmente uma cota dele está custando R$ 90,23, o seu valor patrimonial por cota é de R$ 94,54, então ele está com 5% de desconto, com seu P sobre VP então de 0,95. Ele possui 135 mil cotistas e nos últimos 12 meses entregou um dividend yield de 9,94%. O último rendimento pago foi de 85 centavos, o que significou um rendimento de 0,93%. Como esse é um fundo de papel, ele também tende a pagar rendimentos maiores. Inclusive, ele é bem parecido com o KNCR, que a gente mostrou no início do vídeo, porque ele é um fundo considerado high grade, tem taxas menores e operações consideradas mais seguras, porque empresta para empresas com boa qualidade de crédito. Nos últimos 5 anos, a gente percebe que ele vem entregando dividendos também de forma recorrente, a mesma coisa que o KNCR, né? Lá em 2020 ele acabou entregando dividendos menores, de 50 centavos, por exemplo, e já em 2022 ele conseguiu entregar até 1,26 por cota, e nesse ano ele vem entregando em torno de 85 centavos. Bom, então agora vamos ver o relatório gerencial do RBRR. Ele possui 40 CRIs dentro do seu portfólio, um patrimônio de 1,4 bilhões de reais,
com uma duração média de 4,1 anos. A taxa média da carteira é CDI mais 2,6% e IPCA mais 8,3%. Então são taxas consideradas mais seguras. Se a gente for comparar com o KNCR, né, a taxa de CDI é bem parecido, CDI mais 2,6%. A diferença para o KNCR é que os seus indexadores dos certificados de recebíveis imobiliários são diferentes. Apenas 9% é indexado ao CDI e 91% é indexado à inflação, ou seja, ao IPCA. Aqui uma comparação interessante é que desde abril de 2018, esse fundo aqui vem ganhando do CDI. Se a gente considerar dividendos mais a variação da cota a mercado, esse fundo aqui tem entregado 133% do CDI. Esses indicadores aqui são bem interessantes também da gente analisar, porque a gente consegue ver que os seus certificados de recebíveis imobiliários estão indexados majoritariamente ao IPCA, um pouco menos ao CDI e ao IGPM. O que significa isso? Que quando a inflação do mês vier um pouco acima, esse fundo vai entregar rendimentos maiores. Quando a inflação vier mais baixo, esse fundo aqui vai entregar rendimentos menores. E a dinâmica é um pouco diferente do KNCR, né? Que o KNCR vai ser impactado muito pelo CDI, já esse fundo aqui vai ser impactado mais pela inflação, ou seja, o IPCA. E esses aqui são todos os CRIs desse fundo imobiliário. Também é um fundo bem diversificado. O seu CRI que possui maior exposição aqui do patrimônio líquido é o CRI Leroy, com apenas 8,8% do patrimônio líquido. Poderia ser um pouquinho menor, mas também não é um valor tão alto. Isso é bom porque caso dê algum problema aqui nesse fundo, né? Por exemplo, nesse primeiro CRI, é apenas 8% do fundo que vai estar comprometido e a distribuição de rendimentos não tende a ser tão impactada. Bom, pessoal, então esses aqui foram os 5 fundos mais recomendados de acordo com a matéria da CNN. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, escreva aqui nos comentários se você possui algum deles ou se vai fazer aquisição a partir dessa matéria. E também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então um abraço e até lá.